Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Aí o pastor aumentou a responsabilidade, né? Vamos aqui pela graça do Espírito Santo de Deus. Abram comigo a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 38. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 38. Hoje nós estamos consagrando o mês de junho. Estamos no meio do ano, no meio da campanha. E eu profetizo, tome posse, meu irmão. O seu mês de junho de 2020 será um mês de sucesso. Será um mês de conquista. Será um mês de bênçãos e de vitória. Será o melhor mês de junho que você teve até aqui na sua história. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Feche seus olhos, abra o teu coração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificamos e exaltamos ao Senhor por esta tarde, por este sexto elo da campanha, Senhor. E agora nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções e nos sará. Por isso nós pedimos ao Senhor, fale conosco nesta tarde. Nós oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, meus irmãos. Queridos, quando estava pedindo ao Espírito Santo uma palavra para ministrar nesta tarde, o Espírito Santo ministrou um tema no meu coração. E o tema da mensagem de hoje é superando os medos internos. Vire para essa pessoa bonita que está ao seu lado, irmão da direita ou da esquerda, fale para ele, supere os seus medos internos. Isso, supere os seus medos internos. Queridos, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele esteve aqui na terra durante 33 anos. E esses 33 anos do Senhor Jesus são narrados pelos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. E durante o ministério do Senhor Jesus, nós vemos alguns discípulos que tiveram um papel importante. Nós conhecemos a história dos principais discípulos que se tornaram apóstolos. Mas há também outros que tiveram destaque, como Zaqueu, como Lázaro, Natanael. Mulheres tiveram destaque no ministério do Senhor Jesus. A Bíblia fala de Maria Madalena, de Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Rosana e Susana, que eram mulheres que ajudavam o ministério de Jesus na parte financeira. Enfim, muitos discípulos tiveram destaque no ministério do Senhor Jesus. Porém, esse discípulo que nós acabamos de ler, por nome José, que era de uma região chamada Arimateia, José de Arimateia, ele só aparece quando o Senhor Jesus morre. Momento em que Jesus entrega o Espírito e morre na cruz, aparece na história José de Arimateia. E aí eu fui pesquisar o que a Bíblia fala sobre esse discípulo chamado José de Arimateia. O evangelista Mateus fala que ele era um homem rico. Um homem rico. Um homem abastado financeiramente. A história secular relata que José de Arimateia era um comerciante bem-sucedido, um homem rico. Já vem o Evangelho de Marcos, fala que ele era um senador honrado. Vejam, que ele era um homem de vida pública, que ele era um homem que tinha um status na sociedade, que ele era conhecido pelo povo de Israel. E o Evangelho de Lucas diz que ele era um homem de bem e justo. Olha as características de José de Arimateia.
Homem rico, senador honrado, homem de bem e justo. Um discípulo como esse poderia ter tido um papel fundamental no ministério do Senhor Jesus. Mas por que ele só surge na história no momento em que Jesus morre? Aí vem o evangelista João e nos dá a resposta. A parte A, da onde nós lemos, fala o seguinte: depois disso, depois da morte do Senhor Jesus, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Ele era discípulo de Jesus, ele simpatizou com a mensagem do Senhor Jesus, ele viu as obras e as maravilhas que Jesus fez durante 3 anos, curando, libertando, restaurando, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes. Ele se considerava discípulo de Jesus, mas ele preferiu ficar oculto. Por quê? Porque ele tinha dentro de si um medo interno. O que será que a sociedade de Israel vai pensar se eu me revelar discípulo de Jesus? Ele tinha muito contato com Nicodemos, que era um doutor da lei, e provavelmente José de Arimateia também fosse um doutor da lei, um escriba ou um fariseu, e talvez ele pensasse dentro de si: o que será que os doutores da lei vão pensar se eu assumir que eu sou discípulo de Jesus? O que será que os comerciantes que eu faço negócio vão pensar se eu assumir a minha fé em Jesus? E veja, queridos, o que Jesus fala. Evangelho de Mateus, capítulo 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Jesus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Jesus só assume aquele que assume a Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus só abençoa aquele que busca e que confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele era um senador honrado, um homem rico, um homem de bem e justo, mas aquele medo interno, aquela voz interna que tinha dentro de si, estava atrapalhando com que ele tivesse papel na história da humanidade. E não é assim com as nossas vidas. Há muitas situações, muitos problemas, muitas lutas e dificuldades que surgem diante de nós. E muitas vezes os fantasmas internos nos paralisam, os medos internos não nos deixam superar as dificuldades, não nos deixam avançar. É interessante que a minha mãe falava algo, e eu trago para a vida. Ela falava assim: você quer vencer o valente? Seja mais valente do que o valente. Trazendo para a mensagem de hoje: quer vencer esta luta, esta dificuldade, este medo interno que te atrapalha? Seja mais valente do que o problema, seja mais valente que a dificuldade, seja mais valente que essa voz interior que está tentando te paralisar. O nosso posicionamento em 2020 vai determinar o quanto nós vamos superar as barreiras. Vou repetir para que os irmãos tomem posse. O nosso posicionamento em 2020 vai determinar nós superarmos as barreiras, dificuldades e conquistarmos as vitórias. Quem toma posse dá um glória a Deus. Aleluia. E aí estava 33 anos do Senhor Jesus, 3 anos de ministério, e José de Arimateia até era discípulo, mas era escondido. Por quê? Porque ele tinha um medo interno. Mas no momento, amados, no momento em que o Senhor Jesus entrega o Espírito e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito,
E ali o Senhor Jesus morre e a notícia se espalha. Eu imagino, irmãos, que o Espírito de Deus vai ao coração de José de Arimateia, porque a palavra de Deus fala que o amor de Cristo nos constrange. Eu imagino o Espírito de Deus falando nele: e aí, meu irmão? E aí? Vai assumir ou não vai assumir a sua fé? Vai ter um posicionamento diferente ou não vai ter? E naquele momento ele vence aquele medo que o paralisava, e ele toma uma atitude ousada. Olha que interessante, amados. A palavra de Deus fala, em Marcos 15:43, que José de Arimateia teve uma posição ousada. Ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Sabe quem era Pilatos? Pilatos era o homem mais importante em Israel. Era um governador romano que estava nas terras de Israel. Era um homem na época que tinha o poder do Império Romano nas terras de Israel. Ele vai no homem mais poderoso da nação, e ele ali assume o seu papel. Fala: Pilatos, eu, José de Arimateia, eu também sou discípulo de Jesus. Diante de você eu assumo quem eu sou. Eu creio nele, eu creio nas suas palavras, eu vi os seus milagres e prodígios, e eu estou aqui para assumir a minha posição de discípulo de Jesus. Ah, queridos, quando nós tomamos uma posição, quando nós assumimos quem nós somos no reino de Deus, o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos faz marcar a nossa história. Naquele momento Ele aparece para a história. Nem todos os textos, nem todas as histórias do ministério de Jesus aparecem nos 4 evangelhos, mas José de Arimateia, ele aparece no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, porque ele tomou a sua posição no reino. Ele assumiu que ele era discípulo de Jesus. Nesta tarde, meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra. Assuma a tua posição no reino. Mas, pastor Rafael, eu não sei qual é a minha posição. Então eu vou refrescar a sua memória. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Somos nós que damos sabor a este mundo. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Somos nós que brilhamos neste mundo. Nós que levamos a luz do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós somos embaixadores dos céus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos o sacerdócio real, a nação eleita, a geração santa, o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É isso que nós somos, irmãos. Então tome posse da sua posição no reino. Não deixe mais essa voz interior, esse medo interior te paralisar, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Grandes são as lutas, grandes são as dificuldades, mas maior é o Espírito de Deus que está em nós do que o Espírito que habita no mundo. E esta é a vitória que nós temos sobre o mundo, a nossa fé. Então, se o problema parece ser grande, se a dificuldade parece ser um gigante, se levante no nome de Jesus e vá em retirada, vá à frente desse problema, vá para cima, meu irmão, que a hora que Deus te entregar a vitória, você vai parar e vai falar: meu Deus, eu já resolvi, já está resolvido. Parecia ser um bicho de 7 cabeças, e eu resolvi. E aí o Senhor vai mostrar para você, meu irmão, que Ele é na sua vida. Efésios 3:20 fala que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que interessante. Poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que em nós opera. Olha como que termina o versículo, pastor Moisés. Segundo o poder que em nós opera. É segundo o nosso posicionamento, é segundo a nossa superação, é segundo a nossa fé, é segundo a nossa busca à presença de Deus. E o nosso Deus fala: eu amo os que me amam, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Riquezas e honras eu tenho comigo, sim, riquezas duráveis e juízo. Provérbios 8, 17, 18.
Tome uma posição nesta tarde. José de Arimateia tomou aquela posição, pediu o corpo a Pilatos. E Pilatos então lhe entrega o corpo. E aqui tem 4 ofertas que José de Arimateia fez ao Senhor Jesus. A primeira oferta não foi uma oferta física, foi a oferta do momento em que ele assume a sua fé. Foi a oferta, ele ofertou o seu coração. A segunda oferta, a Bíblia fala que juntamente com Nicodemos, José de Arimateia oferta ao corpo de Jesus mirra e aloés, perfume, azeite da melhor qualidade. Ali eles preparam o corpo de Jesus, eles ungem o corpo do Senhor Jesus, eles perfumam o corpo de Jesus para a sepultura, falando: Senhor, a minha essência agora é sua. Quantos podem levantar a mão nessa tarde e dizer: Senhor, a minha essência é sua? Porque a Bíblia diz que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Amém, irmãos? Ele oferta mirra e aloés. Terceira oferta, a Bíblia fala que José de Arimateia oferta ao Senhor Jesus o melhor linho fino. Ele traz os melhores lençóis da época, e ele oferta o melhor linho fino, envolve o corpo de Jesus no melhor linho fino, falando: Senhor, eu entrego ao Senhor o que há de melhor, porque o Senhor é o meu melhor, por isso eu te dou o meu melhor. E a quarta oferta, ele oferta ao Senhor Jesus o seu sepulcro. Ele tinha um sepulcro que ninguém ainda havia sido posto. No final de 2017, eu tive o privilégio de estar em Israel. E eu pude ver aquele sepulcro que José de Arimateia tinha, que é próximo ao Gólgota, ao lugar em que Jesus foi crucificado. Ali, ele pega e oferta o seu sepulcro a Jesus. Fala: Senhor, o seu corpo será colocado neste local. Amados, isso tem um significado muito forte no mundo espiritual. Porque sepulcro fala de morte. Sepulcro, túmulo fala de dor, de medo, de sofrimento. E no momento em que nós tomamos uma posição, e nós entregamos aquilo que nos traz medo, nós entregamos aquilo que está trazendo morte para a nossa vida a Jesus, amados. Jesus transforma em vida, Jesus transforma em bênção. Então nesta tarde entregue o seu sepulcro a Jesus, entregue os seus medos, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia! Entregue os seus medos a Jesus. Ele entregou a seu coração mirra e aloés, os lençóis de linho fino e o seu sepulcro. Aí vem uma meditação, queridos. José de Arimateia, quando ele assumiu o seu posicionamento, quando ele venceu o seu medo interior, e ele fez essas ofertas ao Senhor Jesus, ele fez a um Jesus morto. Ele fez a um Jesus que havia rendido o Espírito e havia morrido na cruz. Ele já não tinha mais a esperança que Jesus ia viver, embora Jesus falou aos discípulos que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos não haviam compreendido o que era. Ele fez a um Jesus morto. Mas e nós que estamos aqui? E nós que sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
É-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu vos dou esse poder para pisardes em serpentes, escorpiões, toda a obra do inimigo, e nada vos fará dano. Irmãos, Ele ressuscitou, então nós devemos ofertar o nosso coração, o nosso melhor, o nosso sepulcro, a Jesus Cristo que está vivo, a Jesus Cristo que é poderoso. Eu, no momento que entrei ali, fiquei emocionado quando entrei naquele sepulcro, que estava escrito, está escrito na porta: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele nos resgatou, Ele nos lavou pelo seu sangue, escreveu o nosso nome no livro da vida. Então vai para cima, meu irmão, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Se posicione nesta tarde, e a igreja se coloque de pé. Vamos fazer uma oração neste momento. E esta oração, vamos entregar o nosso ser ao Senhor Jesus. Se existe algum problema que está parecendo ser um gigante e que está causando medos internos, esta é a hora de se derramar diante de Jesus. Esta é a hora de falar: Senhor, eu tomo posse da minha posição no reino. Eu te assumo perante os homens, e o Senhor nos entregará a vitória. E também, se há alguém no nosso meio enfermo, tanto de enfermidades na alma, mas também de enfermidades no físico, a Bíblia fala para nós orarmos e as pessoas seriam curadas. Nós vamos orar. Não vamos chamar ninguém à frente, mas aonde você está, se há alguma enfermidade também, o nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele cura. Por isso, oremos, nos entreguemos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor. Meu Deus, nós falamos sobre superando medos interiores, superando os medos internos, vozes que atrapalham, vozes que paralisam diante de problemas e dificuldades. E que o teu povo nesta tarde, Senhor, que eles sejam, ó Deus, cheios do teu Espírito, armados com toda a armadura espiritual, para vencer esses medos, para vencer essas dificuldades, para vencer estas barreiras, e para conquistar aquilo que o Senhor tem para cada um dessas pessoas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, reveste o teu povo agora, meu Pai. Meu Deus maravilhoso, que eles possam fazer a diferença nos seus lares, nas suas profissões, que eles possam fazer a diferença na sua vida acadêmica. Meu Deus maravilhoso e justo, nós oramos agora por pessoas que estão no nosso meio, mas que estão enfrentando uma enfermidade, seja enfermidade na alma, como enfermidade no corpo. Senhor é aquele que cura, e nós cremos então, Pai, do alto da cabeça, planta dos pés, sobre juntas, medulas, ossos, órgãos, Espírito Santo, traga cura agora, e que os teus filhos possam testemunhar que o Senhor é grande, que o Senhor é bom. Meu Deus maravilhoso, que eles possam, ó Deus, superar todas as barreiras nesse ano de 2020, que o Senhor diminua, que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, e que o teu nome, Pai, seja glorificado. Esta é a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.